Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da BJJ Protec. Nós iniciaremos nossa metodologia, nosso trabalho de aulas com puxada de guarda. E só para lembrar, para reforçar para você que está começando esse trabalho com a gente agora, as nossas aulas são destinadas tanto aos professores que querem reproduzir essa aula exatamente como a gente está fazendo aqui, ou fazer alguma adaptação, mas também é uma aula destinada aos alunos que querem praticar mais, praticar em casa, às vezes com um colega. Então as explicações elas serão dessa maneira, destinada tanto a professor quanto a aluno, e aí você vai adaptando conforme você pode a sua aula ou a sua necessidade. Então vamos lá. Iniciaremos a nossa primeira aula. O tema da nossa aula hoje é de puxada de guarda, de que maneira eu trago o meu adversário para a minha guarda e preferencialmente para a minha guarda que eu sinto mais conforto, que eu gosto mais de fazer, e a gente vai estudar de que maneira a gente pode fazer isso com segurança e preparar as nossas atividades para a parte principal da aula. Então nós iniciamos a nossa aula com um trabalho de aquecimento, trabalhando mobilidade articular, preparando nossas articulações, preparando o nosso corpo para que a gente possa fazer uma atividade com mais segurança. Nas nossas aulas a gente vai ver sempre isso, né? Estou reforçando agora na nossa primeira aula, toda a parte do aquecimento ela é voltada à parte principal da aula, a preparar o nosso corpo para a atividade. Então a gente não tem o objetivo agora de trabalhar muito fortalecimento, muito força, flexibilidade, não. Nosso objetivo é apenas preparar o aluno, direcionar ele para a nossa parte principal da aula, para o conteúdo didático que a gente tem hoje, certo? Então a gente começa a aula com mobilidade articular. Se você tem uma área grande de corrida, você pode trabalhar com corrida, né? E aí vai trabalhar a corrida variando com elevação de joelhos, elevação de calcanhar, né? Elevação de braço alternando com o ombro, puxada alta aqui em cima. Você pode fazer isso na corrida, senão você pode fazer parado mesmo, né? Então, elevação de joelho, pode contar uma quantidade de 50, elevação de calcanhares também, quantidade de 50, alternando, né? Quando eu avanço a minha perna esquerda, o braço direito, então alternando braço e perna aqui à frente, pode contar umas 50 repetições dessa também, preparando o corpo para a parte principal da aula, então aquecendo, preparando nossa articulação para a gente começar os nossos trabalhos, tá? Feito isso, nós vamos para a parte de rolamento. Por quê? Quando a gente faz um trabalho de puxada de guarda, a gente sempre quer trazer para uma área de conforto, de segurança, porém, às vezes eu não consigo atingir o meu objetivo de trazer para uma guarda de controle e meu adversário inicia uma blitz de passagem, pulando por cima de mim, girando, trocando de lado e obriga eu a ter uma movimentação de solo até eu recuperar a guarda. Então a gente vai trabalhar uma série de rolamentos, preparando o nosso corpo para fazer essa movimentação rápida até chegar numa guarda de segurança, tá bom? Então a gente começa a movimentação com rolamento de frente. Então vou mostrar para vocês aqui em diagonal. Rodrigo, pode fazer ali de frente para lá daí e a gente vai posicionando aqui, pode ser? Então aqui, pessoal, estou com o pé mais atrás. O lado que eu posiciono o meu pé atrás, eu posso colocar a minha mão no chão. Então eu vou formar aqui um triângulo retângulo com a minha mão aqui no chão. A minha segunda mão, eu vou entrar como se eu fosse buscar o meu pé lá atrás, mas a minha mão não passa direto, eu tenho que apoiar ela no tatame. Então eu vou fazer esse formato aqui com as minhas mãos, ó, como se fosse um pneu, como se fosse um círculo por onde eu vou girar e vou dissipar a minha energia. É muito comum a gente ver as pessoas passando direto a mão aqui, mas o que faz com que a gente bata direto com o ombro no tatame quando vem de uma projeção alta. Então imagina que eu estivesse caindo, por exemplo, a minha mão vai servir para ajudar a absorver o impacto da queda, certo? Quando eu faço a movimentação e eu vou rodar por cima do meu antebraço, meu braço, ombro, costas, sem deixar que a minha cabeça bata no tatame. No final do movimento, a minha mão que começa no chão, ela vai bater na lateral do meu tronco para ajudar a dissipar a energia. E a outra mão que faz a movimentação inicial de entrada, eu trago ela junto ao tronco, para eu não deixar a minha mão voando, vir um armlock, uma movimentação de ataque aqui de cima, tá? Então eu apoiei a mão, vou fazer a movimentação rodando, ó. Termina a movimentação de lado no tatame, nunca de costas aqui, porque aqui eu travo minha subida, travo meu retorno, então eu fico lateral para eu conseguir já levantar. A batida no chão aqui é nessa angulação, no máximo de 45 graus, a gente não bate aberto aqui porque já muda a anatomia do braço.
e como eu falei, a minha mão junto ao tronco. Se eu deixo essa mão voando, meu adversário já vai vir atacar e eu já criei um espaço de controle aqui, certo? Daqui eu vou sentar, apoiando a minha mão no tatame, mão à frente, levantada técnica, troco a base e retomo a movimentação dali. Pode fazer, Rodrigo, nessa direção também aqui, para o pessoal ver, por favor. Então, como o Rodrigo vai fazer aqui, ó, apoiou a mão no tatame, a segunda mão entra apoiando, rodou, terminou de lado na posição de levantada técnica. Certo, pessoal? Então, a gente vai repetindo isso, sempre alternando o lado. Eu gosto de fazer movimentação quando eu trabalho em linha com os meus alunos, fazendo sempre uma para cada lado, para acostumar a cabeça a ter essa alternância. Se a gente faz tudo para um lado só, depois tudo só para o outro lado, a gente acaba meio que deixando o movimento muito mecânico, muito travado. Então é legal ir alternando os lados para trazer mais naturalidade para o nosso movimento, certo? Segundo rolamento que nós vamos fazer, rolamento de costas, que tem a principal função de adaptar o nosso corpo ao giro, à movimentação, mas de posicionar a nossa cabeça para evitar de a gente rodar por cima do pescoço aqui e ter algum tipo de lesão ou machucar o nosso pescoço. Então a movimentação consiste em eu deitar, na hora que eu vou deitar, minhas costas batem no tatame, eu bato a minha mão ao mesmo tempo, também numa angulação de 45 graus, um erro comum que a gente vê as pessoas batendo aqui aberto. Toda vez que eu abro os 90 graus aqui, a angulação do meu braço, eu mudo a anatomia, o posicionamento da minha escápula, já dá uma batida muito mais forte com a minha escápula no chão e uma anatomia diferente do braço que leva a lesionar. Então aqui eu consigo manter a escápula na anatomia perfeita dela e eu tenho um amortecimento do impacto no chão mesmo. À medida que eu faço isso, eu posiciono a minha cabeça para a lateral e as minhas pernas passam para o outro lado. E para facilitar esse rolamento, eu continuo olhando para a ponta dos meus pés, passando até chegar no movimento final, né? Então o movimento fica aqui, ó. Batida da mão sincronizada com as costas. Não adianta eu cair e depois bater, porque essa batida tem a função de me ajudar a dissipar a energia no chão. Então eu bati, cabeça para um lado, vou jogando as pernas para o outro e termino o movimento aqui. E aí novamente, bati no chão, cabeça para um lado, pernas para o outro. Pode fazer, Rodrigo, na lateral aqui para o pessoal ver agora na direção contrária. Então, como o Rodrigo está fazendo, rolamento para trás. Perfeito, Rodrigo, obrigado. Então, assim a gente fez os dois rolamentos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Rolamento de frente, rolamento de costas, preparando o nosso corpo para a parte principal da aula, que é a puxada de guarda. E agora a gente vai fazer a levantada técnica. Por quê? Se eu faço uma puxada errada, ou se eu perco o controle do meu adversário, eu tenho a opção de tentar recuperar a minha guarda ou de tentar voltar em pé para recomeçar a luta. E a maneira mais inteligente, rápida e eficiente de eu voltar em pé é a levantada técnica. Eu gosto sempre de, na aula, passar a levantada técnica completa, vindo da visão da defesa pessoal, né? Então, por mais que a gente não use alguns elementos dela na parte do jiu-jitsu esportivo, é legal que a gente pratique ela como uma mecânica completa, lembrando sempre, na levantada técnica, de toda a movimentação que eu faço aqui, a principal dela é a movimentação do meu quadril, de que maneira eu viro o meu quadril para eu conseguir voltar em pé, tá bom? Então vamos lá, pode ficar de frente comigo, Rodrigo, por favor. Então a levantada técnica, como a gente treina, né, tem sua origem na defesa pessoal, então a gente vai criar uma situação aqui para mostrar como funciona cada elemento da levantada técnica. Então imagina que o Rodrigo tivesse me derrubado e eu caí amortecendo o impacto aqui no chão. Pode dar um pouquinho de distância, tá, Rodrigo? Isso, obrigado. Amortecendo o impacto aqui no chão. Se eu tentar subir de qualquer jeito agora, ele vai vir me agredir. Então normalmente o que eu faço? Eu fico sentado aqui, ó, com a mão à frente protegendo de um chute, um soco, né, ou do avanço dele. No jiu-jitsu esportivo, eu também estou protegendo das pegadas, do controle, também da movimentação e um controle de distância aqui, certo? Na parte da defesa pessoal, quando ele está muito perto de mim, eu preciso de um espaço para levantar, eu posso fazer isso aqui, ó, empurrando a perna dele, chutando, né? Empurrando o meu adversário para longe para eu ter espaço. No jiu-jitsu esportivo, esse empurrão também tem a função de eu dar espaço, mas às vezes tem a função de eu colocar um gancho para eu puxar a perna do meu adversário na hora de eu subir, né? Então, apoio a minha mão no chão de um lado e a perna do outro
mantenho protegendo aqui a frente. Suspendo meu quadril e empurro, ó, estendo, empurrando o meu adversário para trás. E agora eu recolho a minha perna. Mas um erro comum que a gente vê, né, antecipando os erros que você, aluno iniciante, pode cometer, e você, professor, vai se deparar muito nas suas aulas, é muito comum o aluno puxar a perna trazendo o joelho para cima e fazer isso. E lembra do que eu falei no início da aplicação da levantada técnica? O principal ponto da levantada técnica é a maneira como eu rotaciono o meu quadril para o chão. E olha como eu não rotacionei quando eu fiz esse recuo de perna desse jeito. Então, na hora que eu recuo a minha perna, eu tenho que passar meu joelho e o meu pé paralelo ao tatame. E aí eu consigo ter o giro de quadril que eu quero. Então, mais uma vez, defendendo aqui, apoio a mão de um lado, perna do outro, suspendi meu quadril, chutei lá frente. Agora eu venho recolhendo a minha perna, ó, rente ao tatame, giro, pisei lá atrás de base. E olha como eu pisei atrás, fazendo uma base de sustentação aqui, certo? É muito comum também, nessa movimentação, eu recolher e pisar aqui. Só que aqui, se o Rodrigo vem me empurrando de novo, ó, eu já vou cair sentado novamente. Se eu faço o meu recuo, suspendi o quadril, recuei e pisei o pé lá atrás, e ele vem me empurrar aqui, ó, eu tenho uma base muito mais sólida para defender e também para eu contra-atacar, para eu vir para cima do meu adversário. Retomei uma base de luta aqui, tá bom? Então, mais uma vez, pode fazer ali, Rodrigo, por favor. Então, como eu falei, né? Rodrigo deitou, ó, se defendeu com a mão aqui à frente, apoiou a perna de um lado e a mão do outro e recuou. Pisou lá atrás da maneira correta. Por favor, Rodrigo, volta. Perdão, pessoal. O Rodrigo recolheu a perna. Se ele pisar muito perto, ó, eu já vou estar vindo para cima dele de novo, já vai cair. Agora, se ele fez o recuo, pisou lá atrás, por mais que eu vá para cima dele, ele tem uma base. E agora ele consegue vir para cima de mim também. Certo, pessoal? Então, a levantada técnica a gente também vai repetir durante aí uns 2 minutos de execução, mas principalmente voltado ao entendimento da movimentação. Por mais que a gente traga na parte de aquecimento, de preparo para a nossa aula, sempre a gente vai observar a execução dela mais do que a velocidade, né? Tentar tirar uma execução perfeita, que depois isso vai dar muita diferença na hora da luta. Feito isso, fizemos uma mobilidade articular, fizemos uma série de rolamentos de frente e de costas, fizemos a levantada técnica. Agora a gente vai fazer a última parte do aquecimento, que é o pulo na guarda. Lembrando sempre, o pulo na guarda, ele é permitido a partir da faixa azul apenas, então nas categorias adultos, né, na juvenil e adulto, faixa azul, na faixa branca e nas faixas infantis, não é permitido o pulo na guarda. Por que que não é permitido? Pelo grande risco de lesão. Então, quando a gente está aqui à frente, se o Rodrigo pular na minha guarda e de repente ele cair na altura do meu joelho dobra para dentro, ou ele pulou, eu não sustentei o peso dele, eu caio com as minhas pernas erradas, eu tenho um grande risco de lesionar minha perna, de me lesionar por cair errado, por não sustentar o peso do meu adversário. Então, a maneira que a IBJJF, que as federações têm de evitar esse tipo de lesão na fase inicial do jiu-jitsu é proibindo esse tipo de pulo e permitindo ele a partir da faixa azul. Mas a partir da faixa azul ainda tem esse tipo de risco, então é importantíssimo que você aprenda a se posicionar. Eu nunca começo uma luta com a perna totalmente estendida, onde tem o risco de um impacto aqui para trás, então a perna sempre flexionada e sempre uma base bem sólida, né? Nunca ficar muito em linha, muito desajeitado aqui, quando tem um risco de um pulo na guarda. Então, sempre observar a sua base. Eu costumo falar o seguinte, eu tenho que preservar bastante o meu colega no treino, tenho que cuidar para não machucar o meu colega. Mas o principal responsável pela saúde, pelos cuidados, por risco de lesão, é ele mesmo, assim como eu sou comigo, né? Eu sou o maior responsável por prevenir as minhas lesões e por cuidar. Uma movimentação que eu acho que possa me machucar, de eu bater, de eu evitar e de eu ter esse cuidado. E eu peço que você faça isso aí em casa também, na sua aula, que você cuide das suas lesões e tenha esse cuidado com o seu colega, mas principalmente com você. Então a gente vai fazer agora o pulo na guarda, tá? A gente vai fazer a movimentação com a pegada mais tradicional, então eu vou fazer uma pegada de gola e a outra pegada na manga do meu adversário e eu vou pular na guarda. Então observem o seguinte,
Dá para eu pular na guarda pulando com os dois pés, levando na altura do quadril, da costela do meu adversário, mas fica um pulo pesado eu deslocar os meus dois pés do chão aqui. Então eu prefiro sempre levar uma perna de cada vez. Então eu jogo primeiro uma perna e depois a outra. É quase que simultâneo, mas é uma movimentação, um ângulo diferente por eu jogar uma perna e depois a outra. E por que eu gosto de fazer esse trabalho de uma perna e depois a outra? Porque vai ficar muito parecido com a movimentação que a gente vai usar na nossa aula de armlock voador. No armlock voador eu não pulo com as duas pernas juntas, como no triângulo eu também não pulo com as duas pernas juntas. Eu sempre vou pular uma e depois a outra para eu fazer a rotação do meu quadril. E nesse pulo de guarda a gente trabalha da mesma forma, tá bom? Então a movimentação consiste de eu jogar uma perna primeiro o mais alto que eu consigo, depois a outra e tentar ficar acima da linha da faixa do meu adversário. Uma outra situação que atrapalha também o pulo na guarda é quando eu projeto todo o meu tronco acima. Então um adversário com uma base boa, eu vou pular aqui acima dele, ele vai ficar muito equilibrado, muito fácil de ele manter a postura, além do que, quando eu levo todo o meu tronco acima, quando eu pulo inteiro, eu vou pular da maneira que não é a ideal, tá? Então quando eu pulo assim, ó, se eu erro o pulo, eu caio aqui de cima, lá no chão, se ele dá um passo para trás, se eu erro o meu movimento. Então, para eu evitar esse problema de ter o risco de subir demais e cair lá de cima, e também para eu dificultar de meu adversário ficar com uma boa postura em pé, o que eu faço? Projeto minhas pernas e o meu quadril acima e eu trago a minha cabeça mais para baixo. Então eu mudo o plano da minha cabeça e do meu quadril, fazendo essa inversão. O que deixa já a minha cabeça muito perto do tatame, para a hora que eu errar o movimento, eu já estou no chão fazendo guarda e também ajuda a quebrar o equilíbrio do meu adversário. Então a movimentação vai ser essa, projetando perna uma de cada vez, fechando a guarda e jogando a minha cabeça para baixo. Ó. Olha como eu já estou perto do chão, como já está mais fácil para eu trazer ele, para eu fechar a guarda, tá? Mais uma vez, fazer o pulo nessa direção aqui para vocês verem. Eu vou jogar o mais alto possível. Voltou lá, Rodrigo? Mais uma vez, de costas aqui, ó. Então, vou pular. Repara que eu não projeto tudo para cima. À medida que as minhas pernas sobem, a minha cabeça desce para eu estar bem perto do chão aqui e conseguir fazer guarda bem, tá? Então a gente vai fazer esses pulos na guarda, pode fazer alternando, cada um pula uma vez, fazer com um pouquinho de movimentação, mas observando os cuidados quanto ao posicionamento e à postura. É um tipo de movimentação que eu faço, estou treinando o meu pulo na guarda, e o meu colega que está fazendo comigo está trabalhando a base dele aqui de receber o pulo e de se manter firme. Feito essa última movimentação de pulo na guarda, nós encerramos o nosso aquecimento e vamos para a parte principal, que são as puxadas de guarda. Vamos então para a parte principal da nossa aula, as puxadas de guarda, trazer o adversário para a minha guarda. Então a gente vai começar com a puxada mais tradicional, com as pegadas tradicionais. Então é importante lembrar, você hoje já treina, provavelmente já sabe disso, já percebe isso, mas quando eu comecei era uma situação comum do jiu-jitsu, a gente fazia isso daqui. A gente cumprimentava, fazia a pegada e começava a luta a partir daqui. Então quando eu falo pegada tradicional, a gente faz essa pegada para treinar. Mas numa situação real de luta, a gente não deixa o adversário fazer não deixa o adversário fazer essa pegada, vai fazer o que o Rodrigo fez agora. Eu vou fazer pegada nele, ele vai empurrar, eu vou começar aqui. Então eu estou só chamando essa atenção porque talvez assim como você começou no jiu-jitsu um tempo muito antigo, muito tempo atrás, e você tinha esse hábito de deixar fazer pegada e de fazer a sua pegada com tranquilidade. Mas é a realidade do jiu-jitsu moderno e da evolução do nosso esporte, é o que hoje essa batalha de pegada já é muito forte, tá? Então, às vezes que eu vou falar, a gente começa com a pegada tradicional, é a pegada mais comum, mas não é o tipo de pegada que você vai deixar o seu adversário fazer naturalmente na luta, tá bom? Então, eu comecei a minha movimentação tradicional, que eu vou conseguir normalmente uma pegada de lapela e a outra pegada dominando o braço do adversário. Ó, como o Rodrigo está fazendo aqui, próximo ao meu cotovelo, o meu tríceps, ou tem gente que prefere na ponta da manga. Interessante, deixa eu trocar o lado aqui, Rodrigo, por favor, faz aqui. Interessante já a gente trabalhar observando um pouco isso. Quando é que eu faço pegada na ponta da manga?
quando eu quero eliminar a movimentação do meu adversário, né? Quero controlar. Não quero que ele venha catar minha perna, não quero que ele trabalhe essa pegada, ou quando eu estourei a pegada dele, eu trabalhar controlando aqui de longe de mim. Então eu tenho mais controle da mão, da pegada dele, certo? Quando é que eu faço a pegada na altura do cotovelo? Quando eu quero criar espaço de deslocamento, né? Então, se eu quero, por exemplo, abrir um espaço para eu fazer uma entrada, né? Que a gente fala de levantar aqui como se eu estivesse olhando a hora no meu pulso. Quando eu quero deslocar o meu adversário, fazer ele rodar, né? Porque aqui eu não tenho muita pressão, ó, não consigo puxar tanto aqui quanto eu consigo puxar aqui, movimentando no cotovelo. Então, a altura que eu pego aqui vai ser mais ou menos alinhado com isso. O que eu quero fazer? Só controlar a pegada dele, quero criar deslocamento, quero abrir espaço, então isso vai determinar o tipo de pegada que a gente faz, tá bom? Então vamos manter desse lado aqui para a gente mostrar. Estou trabalhando com... Não, do outro lado é melhor para mostrar, Rodrigo. Assim, isso. Estou trabalhando aqui com o Rodrigo, ó, repara, eu estou matando esse braço dele, está controlado, e eu vou puxar ele para a guarda. Se eu coloco o pé desse lado no quadril, esse braço dele está livre. Então é mais fácil para ele bater na minha perna e já executar uma passagem de guarda rápida. Tá errado fazer isso? Não, não está errado, mas você tem que estar ciente desse risco. Porque se eu quero puxar ele para o chão para um ataque de armlock rápido, vai ser esse pé que eu vou colocar mesmo. Só que eu tenho que estar ciente desse risco, né? Como meu objetivo é trazer para a guarda, então não quero correr esse risco, não vou colocar o pé desse lado, né? Ele está com o braço livre, então ao invés de eu colocar aqui onde ele poderia bater, eu coloco do outro lado. Ah, ele ainda pode bater, mas ele vai empurrar lá para fora e vai estar dentro da minha guarda, diferente daqui que ele vai estar na minha lateral, certo? Então é mais comum eu tentar colocar o pé no quadril dele, ou o meu pé passar direto, como a gente vai ver hoje também, do lado em que eu estou controlando a manga do meu adversário. Então fiz as pegadas, controlei, vou colocar o pé do quadril do meu adversário ao mesmo tempo que eu estou baixando. Eu não posso primeiro colocar o pé para depois baixar, porque se ele pega o meu pé vai ser queda, e eu também não posso sentar para depois colocar o pé. Tem que ser simultâneo, à medida que o meu quadril baixa, o meu pé sobe. Então eu vou descendo, colocando o pé no quadril do meu adversário e venho descendo. Volta para lá um pouquinho, Rodrigo, por favor. Repara que quando eu puxo, se eu fico nessa posição, meu pé no quadril e eu controlando a manga dele, dificulta bastante a passagem para esse lado. Então é muito comum que ele tente passar para esse lado. Então se eu puxo para a guarda e eu continuo de frente com ele, é mais fácil de ele matar a minha perna e começar a chegar aqui na lateral, ganhando uma boa posição ou me oferecendo risco. Então na hora que eu puxo de guarda, eu não fico reto com ele, eu vou ficar perpendicular, ó, e eu mantenho essa minha perna longe dele, porque provavelmente ele vai buscar essa minha perna para iniciar a passagem de guarda. Porque quando eu puxei, essa é a minha perna de controle e essa vai ser a minha perna de ataque. Então eu preciso manter essa minha perna longe dele. E ela também vai me ajudar a criar um pêndulo que me permite voltar bem para a guarda. Fazendo uma de la riva, por exemplo, né, ganhando o controle da perna dele, ou ainda daqui eu escapando a minha perna e trazendo ele para uma guarda fechada, certo? E aqui também é um outro ponto de detalhe. Você prefere trabalhar de guarda aberta com o seu adversário alto, numa de la riva, numa guarda-aranha, numa guarda-laço? É mais interessante utilizar o pé no quadril. Você prefere trabalhar de guarda fechada, trazer o seu adversário de joelho, fazer ele baixar? Então, ao invés de pisar o pé no quadril, o seu pé pode passar direto. Então, é importante observar isso. O que você quer? Para trabalhar de guarda alta, o pé no quadril ajuda a manter o quadril do meu adversário alto e me ajuda a fazer essa quebra de postura aqui, certo? Se o meu pé passa direto, me ajuda a trazer ele de joelho no chão para a guarda fechada, porém eu não quebro tanto a postura dele, ele fica um pouco mais alto, tá bom? Então, mais uma vez, fazendo a movimentação por esse ângulo, vou pisar o pé no quadril do meu adversário, descendo, minha cabeça caindo lá para o outro lado, afastando a minha segunda perna. Faço um pêndulo e já volto rápido, fazendo de la riva ou botando uma guarda fechada, ó. Certo? Fazer em outro ângulo aqui para vocês verem também. E agora eu vou fazer uma situação
que eu quero trazer direto para fechada. Então eu não vou colocar o pé no quadril do Rodrigo, eu vou passar o meu pé direto, ó, de novo, do lado que eu estou controlando a manga dele, ó. Trago direto para cá. E essa saída de a gente ficar mais perpendicular ao adversário, como eu falei antes, ajuda a dificultar a iniciativa dele de passagem, a blitz de passagem inicial, e também me deixa com um pêndulo, com força, para eu voltar e fechar a guarda, ou para eu tentar uma raspagem rápida, ou para eu botar uma de la riva, tá? Deixa eu fazer nessa posição para vocês verem. Vou fazer agora mais uma vez com o pé no quadril. Mais uma vez agora, pé passando. E um outro ponto, obrigado, Rodrigo. E um outro ponto que eu não falei ainda, mas que está meio explícito na situação, é puxada de guarda. Então eu não faço movimento deixando o meu adversário lá em cima. Eu sempre venho tracionando ele para mim, certo? Então essa vai ser a primeira técnica da aula de hoje e a gente pode repetir por tempo, só um aluno fazendo, puxando várias vezes, puxando para os dois lados, alternando a pegada, depois um outro tempo, o outro aluno repetindo, ou o professor pode também trabalhar alternando. Eu puxo 4 vezes o Rodrigo, ele puxa 4 vezes e a gente vai alternando. Eu acho interessante nesse trabalho a gente começar a fazer aqui na turma iniciante, mas quando a gente está indo na turma avançada, ou mesmo o iniciante, quando ele já pegou o jeito de fazer, não trabalhar mais aqui parado, já começar a trabalhar dentro da movimentação, ó, né? Como uma situação, trazendo mais próximo da situação real de luta. Aliás, professor, toda vez que você trabalhar uma técnica de início de luta, né, professor e aluno, eu recomendo que você tente criar essas situações aqui, porque às vezes o nosso aluno pratica muito uma queda, né, como o Seoi, por exemplo, e aí ele pratica muito aqui, né, a movimentação parado. Aí na hora da luta o Rodrigo está mexendo, aí começa a ficar difícil de achar esse tempo. Então eu sempre começo a praticar as movimentações parado e vou tentando depois colocar movimentos nela, trazendo mais próximo da realidade. Colocar movimento não quer dizer colocar força, não é para ele não deixar eu fazer, é para ele criar situações que me levem a buscar pontos e tempos de entrada diferentes. Certo, pessoal? Feito isso, nós fechamos a nossa primeira puxada da aula de hoje e agora vamos para o segundo modelo de puxada, onde iremos trabalhar outro tipo de pegada para eu trazer o meu adversário para a guarda. Vamos agora então para a segunda técnica de puxada de guarda de hoje, com uma pegada diferente e um pouco de movimentação diferente agora. Vamos lá? Então a gente fez a pegada anterior com a pegada mais tradicional do jiu-jitsu, gola e manga, e a gente vai trabalhar agora a segunda técnica com 2 pegadas de gola. Essa pegada de gola é bem interessante para o início de luta, porque ela, além de me dar uma ótima condição de puxada de guarda, ela também me ajuda a defender das entradas do meu adversário e me permite fazer algumas entradas de queda. Então, quando eu estou numa posição dessa, né, o Rodrigo tem um lado do ombro livre, consegue fazer muita movimentação nessa direção. Se eu estiver barrando aqui, esse lado eu até controlo um pouco, mas esse lado ele consegue entrar bastante, permite girar o ombro, consequentemente o quadril também. Quando eu trabalho com 2 pegadas de gola, eu consigo controlar essa rotação do ombro dele. Então é mais difícil dele fazer movimentos de entrada de quadril também. Além do que, eu consigo também controlar a distância. Então essa é uma pegada bem legal para eu evitar que o meu adversário entre de queda em mim. Entra de queda lá, Rodrigo. Eu consigo ter bastante controle. E olha o tipo de entrada que o Rodrigo está fazendo. Vou dar um tranco pro chão agora, tá? Se eu estou lutando e o Rodrigo faz essa entrada ali em mim, ó, eu já venho trazendo ele pro chão aqui, já consigo atacar, então já faço a minha pegada virar uma queda com essa puxada pro chão, certo? Então, um movimento que ele faz errado, eu consigo gerar bastante desequilíbrio. Por quê? Lembrar sempre, pegadas de gola são pegadas de quebra de postura. Então, eu consigo trazer o adversário forte pro chão. Além do que, se eu estou lutando aqui, o Rodrigo fazendo muita força para posturar, eu consigo puxar, volta lá, Rodrigo, fica soltinho, consigo puxar, ele vai posturar e eu entrar com uma
catada de perna com double leg também. Então ela me permite criar situações de queda. Ela é uma ótima pegada de defesa e a gente vai ver agora que é uma ótima pegada para eu trazer o meu adversário para a guarda também. Essa técnica, nós vamos dividir ela em duas situações. A primeira delas eu vou trazer para a fechada, que é o tema da nossa próxima aula. Nós vamos trabalhar a finalização da guarda fechada, mas eu vou mostrar também como a gente usa ela para eu trazer o meu adversário para cima de mim. Como a gente viu na técnica anterior, se eu quero puxar para fazer guarda aberta, de la riva, X, on leg, quero o meu adversário de quadril alto, ou se eu quero trazê-lo para a fechada, como é que eu trago o puxão para o quadril baixo, tá bom? Então vamos lá. Quando eu comecei a ver essa queda, a primeira coisa que me chamou a atenção foi como é que eu puxo o meu adversário para a guarda com as duas mãos livres, então tá fácil para ele bater na minha perna. E aí eu comecei a estudar essa puxada e eu percebi que o grande segredo dela tá, né, nesse detalhe, tá nessa movimentação aqui, ó. Viu como o Rodrigo firmou os dois pés no chão? Então, por mais que ele tenha os braços livres para tentar bater na minha perna, para tentar chegar na lateral, se eu uso muita tração, se eu realmente trago ele forte para o chão, o pé dele firma no chão e ele perde o equilíbrio. Então, as mãos que ele usaria para tentar passar a guarda, ele vai acabar tendo que recuperar o equilíbrio no chão. E os pés que ele precisaria se mover para chegar na lateral estarão presos, o que deixa ele mais travado, mais preso no chão. E aí eu trabalho colocando meu pé na lateral e afastando a segunda perna, como a gente fez na técnica anterior, tá? Então é muito importante que nesse movimento eu trago o adversário para o chão e para mim, né? Eu vou fazer esse movimento aqui, ó, e trazer ele aqui para mim, para eu já manter a postura dele baixa. Na próxima hora a gente vai trabalhar essa postura baixa, tá bom? Então vamos lá. Estou movimentando com o Rodrigo. Vou colocar um pé primeiro, então nesse caso eu posso trabalhar os dois pés, né? Porque eu vou prender ele no chão, mas eu vou tracionar muito forte ele para mim, ó. Então à medida que eu vou colocando meu pé, ó, eu venho trazendo ele e olha onde ele parou, bem colado aqui em mim, e eu já estou de guarda fechada. E a postura dele quebrada para onde eu iria para a técnica da aula anterior. Vamos fazer em outra movimentação aqui, ó. Estou lutando aqui com o meu adversário. Eu vou jogar o pé no quadril, vou passar o pé do quadril dele aqui e vou sair perpendicular, ó. E venho trazendo ele para mim. E olha como eu mantenho ele baixo aqui, onde eu já ia começar os ataques que nós veremos na nossa próxima aula, tá? Mais uma vez, então, deixa eu mostrar para vocês esse detalhe da movimentação, tá? Eu vou deixar o Rodrigo solto agora. Aí eu vou puxar ele para a guarda e ele movimenta. Pode movimentar lá, vou tentar passar, tá, Rodrigo? Ó, passou, certo? Volta lá. Viram que eu nem levantei meu pé e não vou levantar de novo. De novo, tá, Rodrigo? Pode passar, tá? Olha como ele cai realmente e se obriga a colocar as mãos no chão. E viram que novamente eu nem coloquei o meu pé na lateral para bloquear ele, mas essa puxada, trazer para o chão, é muito forte. Você que acompanha o jiu-jitsu esportivo, o Tainan Dalpra, que é uma das grandes referências do cenário mundial hoje, usa muito essa pegada de início de luta, tá bom? Mais uma vez, então, trabalhando desse lado aqui, vou trazer o meu adversário, eu movimentei piso e venho trazendo bem forte para mim aqui essa quebra de postura, tá bom? Fechou. Aí nós vamos trabalhar essa movimentação, que é o que eu falei para vocês, aonde eu trago ele para a guarda fechada, trabalhar ela pelo tempo determinado. Sempre que a gente disponibiliza a aula para vocês, a gente disponibiliza um arquivo de PDF junto também, onde vai vir toda a descrição da aula, os tempos, para você tirar a sua dúvida, você, professor, poder utilizar o PDF durante a aula para relembrar os detalhes. E você, aluno, também pode imprimir ou pode ter ele no celular para facilitar, não precisar ver o vídeo completo e ir relembrando passo a passo ali, tá bom? Então lembre de acompanhar no nosso arquivo. Então a primeira versão a gente fez a puxada trazendo para a guarda fechada e agora eu vou fazer a mesma puxada, mudar alguns detalhes para trazer o adversário em cima de mim. Então, como eu falei para vocês, a primeira situação, eu trouxe o Rodrigo para mim, trouxe ele aqui. Para essa movimentação agora, eu vou trazer ele para mim e vou jogar para cima. E eu vou usar os meus ganchos para suspender o quadril dele, tá? Quando eu faço isso, eu consigo
trazer o quadril dele para cima de mim. Usando muita pressão, muita força, às vezes eu já consigo jogar ele direto, já consigo raspar direto. Se não, ele em cima de mim, eu consigo escolher se eu quero ir, de repente, para uma guarda X, uma guarda one leg, para uma de la Riva, né, uma 50, trabalhar segurando a perna dele, voltar de single leg. Aí eu tenho uma série de opções, tá? Então, na posição anterior, eu colocava o meu pé passando e deitava trazendo o Rodrigo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar minhas pernas entre as pernas dele e vou vir trazendo ele para mim bem forte, ó, aqui. E aqui trazendo para mim, agora eu vou jogar ele lá em cima, tentando trazer ele nessa situação. E daqui eu escolho para onde eu quero ir. Por exemplo, se eu quero ir para uma guarda X, eu já desloco ele para um lado, venho catando a perna e já saio na guarda X. Né? Se eu quero um on leg, outro tipo de guarda, eu vou buscando a guarda que eu quero. Então vou fazer uma vez, um pouquinho mais rápido agora. Estou lutando com o Rodrigo, ó. Vem. Trouxe ele em cima de mim. E aí daqui vou trabalhando a minha guarda de preferência. Mais uma vez, eu estou mantendo ele suspenso só para vocês enxergarem a movimentação. Numa situação real é bem rápido, jogo e já faço o que eu quero, seja guarda fechada ou algum tipo de ataque. Ou mesmo jogando forte, busco desequilibrar o meu adversário, tá? Mais uma vez aqui, Rodrigo, por favor, de frente para lá. Não estou lutando com o Rodrigo, venho, eu trago lá em cima, né? Quero a guarda fechada de novo, ó. Venho fechar aqui, tá bom? Mais uma situação, de novo, ó. Tô trazendo o Rodrigo. Eu trouxe ele aqui em cima. Quero tentar as costas, ó. Vou jogando pro lado e vou tentando trabalhar as costas a partir daqui. Então eu tenho bastante opção quando eu trabalho esse tipo de puxada. Então a nossa segunda movimentação é isso. Vocês vão experimentar a primeira vez dessa movimentação trazendo para a guarda fechada e a segunda vez a gente trazendo o adversário alto para a gente conseguir entrar numa situação de guarda mais complexa como X, one leg, de la Riva, uma raspagem direto ou esse ataque que eu mostrei para vocês. Ou até dar uma última dica aqui, nem está no nosso plano de aula, mas é uma dica legal. Eu posso utilizar essa puxada como se fosse uma queda, um início de uma queda, na verdade uma raspagem, porque vem de uma puxada. Mas eu estou lutando com o Rodrigo, eu quero derrubar, eu quero lutar por cima, mas eu estou sentindo ele com uma base muito forte. Então viram que eu trouxe ele antes em cima de mim. Então agora eu posso trazer chutando ele para o lado e já catar uma perna. Então imagina que eu estou lutando aqui e eu não estou conseguindo alcançar a perna do Rodrigo, está sempre longe de mim, eu não estou conseguindo pegar, ó. Eu posso trazer ele, desloco para lá, não cai, tá? Volta lá um pouquinho, aí não cai, pode ficar de base, tá? Então estou lutando, ó, trago o Rodrigo em cima de mim, desloco para lateral e já catei uma perna dele. E daqui vou subindo para derrubar, colocar para baixo. Então essa puxada de guarda pode ser até uma maneira de eu alcançar a perna do meu adversário. Fechou. Fizemos então as duas técnicas principais da nossa aula de hoje. Agora a gente vai para a atividade, e uma atividade muito importante de trazer para a guarda e chegar à minha guarda de segurança, tá bom? Então agora chegou a hora de trabalhar na parte prática, de que maneira a gente inicia a luta e chega até onde a gente gosta de trabalhar. E esse é um ponto muito importante que a gente vai trabalhar bastante aqui na BJJ Protec, né? A gente ter essa consciência da luta. Então muitas vezes o nosso aluno ou a gente trabalha muito guarda X, por exemplo. Pô, eu sou muito bom de guarda X. Quando eu boto na X, eu raspo, eu pego, eu sou muito bom nisso. Mas eu não pratico como eu chego na guarda X desde o início da luta. Então, se acontece a X, eu me viro bem. Isso não acontece. Como eu chego lá, como eu crio a situação. Então, é muito importante que você aprenda a criar a dinâmica, a movimentação, desde o início da luta, do comprimento inicial, até chegar à posição que você gosta. Seja ela guarda, passagem, uma pegada diferente, uma guarda diferente, mas trabalhar muito essa movimentação. E é esse o objetivo desse exercício que nós vamos trabalhar agora. Então, uma vez cada um vai puxar para a guarda e chegar à sua guarda de segurança com as suas pegadas de preferência.
Então, se eu gosto de la riva, de calça e manga, eu vou trabalhar para chegar nessa de la riva de calça e manga, com pegada de gola, né? Chegar na posição que eu gosto de fazer. E o meu colega, ele tem a função de me dar treino. Então, o objetivo do Rodrigo não é de não deixar eu fazer, é de dar uma certa dificuldade para mim. E à medida que ele vai vendo que eu consigo fazer melhor a posição, ele vai aumentando o nível de dificuldade para trazer mais próximo da realidade. E eu farei a mesma coisa com ele. Então lembrar sempre disso, pessoal. A gente às vezes tem a ideia de que, porra, faz bastante força para eu tentar. Só que se eu estou aprendendo a posição e ele fazendo bastante força, vai ser mais difícil de eu aprender, além do que o meu movimento pode não ficar tão bom e não dar tanto resultado como eu espero. Então o ideal é que em vez de a gente fazer força, ele me proporcione treino. Eu comparo com aprender a dirigir, né? Então se eu vou aprender a dirigir, eu não vou pegar o carro, sair numa BR, velocidade, andando a milhão já em alta velocidade com alto risco. Como é que eu vou aprender? Primeiro andando o carro para frente, para trás, depois fazer uma baliza, estacionar, andar devagar, aprender a arrancar. Eu vou aprendendo a conhecer o carro primeiro para depois, lá na frente, eu andar em alta velocidade. E o jiu-jitsu eu vejo da mesma forma. A gente tem que começar de uma maneira tranquila, entendendo, aprendendo, até que a gente chegue ao ponto de fazer realmente com dificuldade, com força e com resistência, tá bom? Então a gente vai trabalhar agora. Esse exercício eu gosto de fazer uma vez cada um, e aí cada um vai trazer para sua guarda de preferência com sua pegada de preferência. Então o Rodrigo, guarda-gancho, né, Rodrigo? O Rodrigo gosta de fazer guarda-gancho, eu gosto de fazer de la riva. Então eu vou trazer para de la riva e ele vai trazer para gancho. E aí vocês podem agora alternar entre os dois tipos de pegada que a gente fez, mas trabalhar mais a sua pegada de preferência, tá? Então vamos lá, eu começo, tá, Rodrigo? Cumprimentou e eu vou trazer ele para minha posição, ó. Eu trouxe. De la riva, aí, cheguei onde eu queria. Agora é o Rodrigo. Começou a luta. Guarda-gancho. Perfeito. E aí já voltou de novo, já trabalha essa dinâmica, tá? E é legal, a gente sabe que a tensão de campeonato, para os alunos que gostam de competir, e é legal a gente observar, eu não faço para campeonato, eu faço para qualidade de vida. Mas se um dia você se deparar numa situação de defesa pessoal, você vai ter uma tensão, né? Uma ansiedade tão grande quanto um atleta tem na competição. Então, é uma coisa eu começar com o Rodrigo, fazendo aqui, ele vem fazer pegada em mim, eu aqui com ele, e outra coisa é a gente começar aqui, ó. Tá vendo? O nível de tensão é diferente. E é legal a gente tentar elevar esse nível de tensão, principalmente de início de luta, porque a gente traz mais próximo de uma realidade, seja ela de competição, seja ela de defesa pessoal. Então a gente consegue proporcionar mais benefícios aos nossos alunos quando a gente tem esse aumento de tensão de início de luta, certo? Fechamos as atividades iniciais, a gente vai partir agora para a parte de luta. Nas lutas de hoje, né, eu recomendo, e aí fica a critério de você, professor, né, e você que vai depender, que está treinando em casa com um amigo, né, o tempo que você tem a disponibilidade, mas eu recomendei para uma aula de 1 hora, a aula de 1 hora, a gente fazer 3 lutas de 3 minutos. Por que lutas curtas? Porque eu tenho mais vezes esse início de luta, né? Então, quanto mais eu trabalho o começo de luta, mais eu preparo o meu aluno para essa parte. Então, nós faremos 3 lutas de 3 minutos. Encerrado esse tempo, a gente vai para as atividades finais que a gente vai te apresentar agora na sequência. Vamos então agora para a parte final da nossa aula e a gente vai começar a volta calma, onde a gente começa a baixar mais a nossa frequência cardíaca depois das lutas, com abdominais, depois um trabalho de lombar, alongamento e aí um trabalho de volta calma, certo? Então a gente começa os abdominais, abdominal tradicional, né? Pernas flexionadas, a mão aqui junto ao tronco e subindo o tronco aqui devagar. Lembrar, não descer total e não subir demais, então tentar concentrar a movimentação aqui no meio termo. Segunda, pode trabalhar 50 repetições dessa aqui, então, ou com a mão aqui à frente, tá bom? Segunda movimentação, nós vamos trabalhar com as pernas elevadas, como se eu estivesse fechando a guarda no meu adversário e eu fosse buscar o estrangulamento. Então é um pouco mais pesado porque a gente mantém a mão à frente.
a mão não vai trabalhar pendulando, né? Então eu vou fazer essa movimentação aqui, ó. Alternando estrangulamento lá na frente. Segunda movimentação que a gente vai trabalhar vai ser alternando o cotovelo com o joelho. Então com a mão aqui é lateral. Quando eu estendo a minha perna direita, eu avanço meu cotovelo direito lá na perna esquerda. E aí depois inverto perna esquerda no cotovelo direito. Trabalhando os dois lados, certo, pessoal? Depois dessa movimentação, a gente vai trabalhar pernas estendidas, mão aqui embaixo do quadril para reduzir o risco de lesão na lombar. Lembrar sempre, pessoal, a parte das atividades físicas você sempre vai adaptar ao seu biotipo, o seu nível e a possibilidade de atividade física que você tem, sempre acompanhado por um profissional, a orientação de um médico ou liberação de um médico para a prática da atividade física, tá bom? Então, mão embaixo do quadril, alternando as pernas aqui na frente. E aí, depois dessa movimentação, nós vamos trabalhar a prancha, tá? Então, prancha lateral, pode trabalhar cotovelo aqui, cotovelo bem apoiado embaixo da linha do ombro, o quadril sempre bem alinhado, a cabeça trabalhando na mesma linha, né? Então, não vai fazer a movimentação cabeça para baixo, sempre a cabeça aqui alinhada com a coluna, pode manter a segunda mão aqui à frente. Segura 30 segundos, depois o outro lado, vou fazer aqui na linha para vocês verem, os pés juntos lá embaixo, caso tenha dificuldade de manter o pé junto, pode trabalhar com eles um pouco afastados, cotovelo bem abaixo da linha do ombro e mantém aqui lateral, né? Ou com os pés juntos aqui. Isso ajuda bastante os movimentos de isometria, a gente fortalecer mais a região do core, que é fundamental no jiu-jitsu. E por último, fazer a prancha frontal, aí você pode trabalhar com os cotovelos no tatame, quadril alinhado, ou pode trabalhar com os braços aqui também, bem abaixo da linha do ombro. Feita essa parte de abdominal, vamos fazer um pouco de fortalecimento lombar, a gente vai trabalhar elevação de lombar aqui atrás, deitado em decúbito ventral, que é quando eu deito de barriga no chão. Então, deitado aqui na lateral, posso colocar o nó da faixa se me atrapalhar para o lado ou para as costas. Vou começar elevação de tronco, então eu deixo meus pés fixos e vou trabalhar subindo só o tronco, olhando lá na frente. Depois eu posso deixar minha mão, minha cabeça fixa. Vou fazer elevação, pernas estendidas, subindo só as pernas lá atrás também. Você pode contar 50, entre 30 e 50, dependendo da sua intensidade física, do nível que você está agora e de que você pode executar a movimentação. Depois trabalhar alongamentos, trabalhar sempre cadeia posterior e anterior, então tentar fazer movimentações em que eu alongue bastante as minhas costas, pernas estendidas, o alongamento sempre ficar de 15 a 20 segundos, tá? Então sugestão de alongamento, mão lá na ponta dos pés, 15 a 20 segundos. Eu gosto de trabalhar bastante cruzados, então eu cruzo a minha perna aqui em cima, cotovelo pelo lado de fora. É muito comum a gente fazer isso, tá errado, tá? É essa mão pelo lado de fora, coluna bem reta e eu gero uma torção aqui que aumenta os espaçamentos na minha coluna, melhora a circulação de sangue e a recuperação. Trabalhando para os dois lados, né? Eu gosto bastante de trabalhar cadeia anterior, parte da frente, trabalhar estendendo aqui, subindo, olhando para cima, estendendo bem a parte anterior do meu corpo. Posso trabalhar os pés vivos lá atrás, elevação de quadril, descendo a cabeça aqui embaixo do tronco, né? Trabalhando esse posicionamento aqui de alongar bem. Posso depois caminhar aqui para trás, mantendo minhas mãos no tatame, pernas estendidas, depois eu vir juntando as minhas pernas, sem tirar as mãos do tatame, sempre desenrolando devagar. Lembra que a gente está no momento de volta calma. A gente está baixando a frequência cardíaca dos nossos alunos, ou a nossa, para poder retomar a uma atividade tranquila, quem está fazendo durante o dia, e para quem está fazendo à noite, reduzir a frequência para poder descansar, dormir, ter uma boa noite de sono, depois de uma excelente aula de jiu-jitsu. Fechando a parte dos alongamentos, que é fundamental
para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, está sempre se alongando, né? E aí a gente sempre recomenda complementar com outros alongamentos, outras atividades. A gente vai para o fechamento da nossa aula. Então, você, professor, que está entrando com a nossa metodologia agora, quando a gente faz uma aula de jiu-jitsu, a gente esvazia a nossa mente de problemas, a gente tem que estar 100% de corpo e alma presente no jiu-jitsu. Então é um momento que a gente meio que restarta a nossa mente e a gente se prepara para uma nova observância sobre a nossa vida, nossos problemas, nosso cotidiano. Então eu gosto muito de, nessa hora, no encerramento da aula, a gente trazer alguma mensagem para os nossos alunos, né? Seja ela sobre a vida, porque eu enxergo a minha vida através do jiu-jitsu, seja ela sobre o jiu-jitsu, a parte histórica, esportiva, competitiva, tá? E o fechamento da aula de hoje é: escolha o seu campo de batalha e aprenda a chegar até ele. No livro A Arte da Guerra, Sun Tzu fala que o general que escolhe o seu campo de batalha tende a chegar à vitória mais fácil, né? Então quer dizer o quê? Se eu vou combater com alguém, ele conhece um território muito bem, eu conheço outro território muito bem. É muito mais complicado eu ir lutar no território dele do que eu trazer ele para lutar no território que eu conheço. E é isso que a gente trabalhou um pouco hoje. Eu gosto de guarda, então eu trago o adversário para a minha guarda. Qual guarda que eu gosto de fazer? E esse que é o grande ponto desse trabalho de hoje. Não adianta eu gostar muito de fazer guarda one leg e eu não conseguir chegar na guarda one leg. Então é importante que aquela guarda que eu gosto muito de fazer, eu aprenda a chegar nela de qualquer situação de luta, aprenda a construir a posição e chegar até aquela guarda. Então lembre sempre, né? Escolha o campo de batalha e treine muito como que você chega até ele. Valeu, pessoal, obrigadão para todos que estão participando das nossas aulas. Eu espero que você dê um feedback para a gente de como você está sentindo, o que a gente pode melhorar, né? De que maneira a gente pode trazer conteúdos novos, conteúdos que vocês querem. A gente vai tentar trazer para vocês, encaixando ele na nossa metodologia, e conte com a gente no seu processo de evolução. A gente quer muito fazer parte da sua evolução do jiu-jitsu. E lembre, estude jiu-jitsu, estude com a BJJ Protec. Os